Bom dia, pessoal! Estamos hoje no Bowes Museum, que é esse palácio lindíssimo. Nós estamos aqui no vilarejo que se chama Barnard Castle, fica no condado de Durham, aqui na região nordeste da Inglaterra. E esse palácio belíssimo, na verdade, é um museu desde sua concepção, diferentemente de outros palácios que abrem para visitação, tornam-se um museu. Esse aqui não, foi construído já com a ideia de ser uma galeria de arte mesmo, ser um museu. Ele foi aberto em 1892 e é um projeto que foi feito em colaboração com um arquiteto de Newcastle e um arquiteto francês, tá? Era de se não me engano, um conde e uma condessa, né, que eram os donos aqui, e eles resolveram abrir esse belíssimo museu aqui para enriquecer ainda mais esse aspecto cultural que já é bem forte aqui em Barnard Castle e também na região nordeste da Inglaterra em geral, né? Aqui nessa cidade, ou melhor, nesse vilarejo, que é bem pequeno mesmo, tem umas ruínas bem legais de um castelo, tem uma outra catedral também que tinha aqui, uma outra igreja, na verdade, que também está em ruínas, mas é muito bonito. A gente vai tentar conhecer ainda nesse vídeo. Mas por agora, vamos entrar aqui no museu. Ah tá, só para informar também, aqui a gente pagou, acho que foi 19 libras e 50 para entrar. Tem obras de arte, mas também tem alguns salões bem bonitos lá. E é isso aí, vamos lá ver como é que é. Bom pessoal, o museu tem várias galerias com temáticas um pouco diferentes. Essa parte que nós estamos tem algumas artes finas, a partir do século XVII, aí, né, 1600 em diante, alguns estilos diferentes e são mais utensílios de casa, assim, né, ou coisas de arte mesmo, como quadros e tal, mas tem alguns móveis ali, como vocês viram. Eu não vou ficar parando em cada item falando para não incomodar as outras pessoas. Aqui o ambiente é bem silencioso, né? Mas espero que vocês estejam gostando das imagens aí, tudo muito lindo mesmo. Bom, e nas outras galerias então tinha mais objetos de decoração, porcelanas, móveis, etc, né? Alguns quadros também. E aqui nessa parte nós temos moda, né? Então temos aí diversos tipos de vestimentas de épocas diferentes, desde aí dos anos 1800. E é bem interessante ver, né, como tudo de certa forma estava interligado, né? Estilo de arte a gente via nos utensílios, mas também algumas semelhanças entre linhas e cores nas roupas.
Esse museu é legal que ele tem também umas partes mais interativas, assim, né? Algumas salas que você pode pintar, desenhar, né? E aqui tem uma parte que tem alguns livros e tal. Além de, claro, também algumas peças em exposição. É um pouco triste que o museu está meio vazio hoje, apesar de ser sábado, mas ele fica numa área meio isolada, né? Como eu falei, a vila onde ele fica localizado é bem pequena, então eu imagino que dificilmente o pessoal que mora aqui vai ficar vindo, né? Talvez venha uma vez na vida, duas. Então depende de vir pessoas de outras regiões. Turistas mesmo, assim, de outros países, talvez, acho que deve ser meio difícil, porque a pessoa tem que se deslocar, tal, não tem um acesso muito fácil, né? A gente veio de carro, então é mais fácil. Mas de qualquer forma, quem estiver por essa região já, acho que vale a pena conhecer. Tem muita coisa bonita, inclusive aqui na própria vila, né? Que a gente já vai conhecer mais tarde também. E é sobre esse museu aqui. Ele foi então, como eu falei no começo do vídeo, ele foi idealizado por um casal. Ele era inglês, é herdeiro de uma... Acho que era uma família que tinha minas, né, de metais e coisas assim. Mas ele acabou não herdando o título de nobreza por causa que teve um casamento, foi meio tardio, alguma coisa assim. Mas ele tinha o dinheiro, né? Então ele acabou assim, enchendo o saco de tudo, foi para a França e lá ele conheceu uma atriz, casou com ela e em certo momento eles perceberam que ela não podia ter filho por alguma condição de saúde, então eles decidiram deixar esse museu, né, para a comunidade. Então vieram aqui para o local de origem dele, que era inglês, ela era francesa, né? Então eles começaram a construir esse museu e coletar diversos objetos, né, para fazer a exposição. E a esposa, que era a Josefine, ela pintava também, então tem alguns quadros de autoria dela por aqui, né? E é curioso que na época as mulheres não podiam, eram proibidas de fazer curso de arte, de pintura, né? Então ela como tinha muito dinheiro, então, né, por ter casado com esse inglês, acabou que ela conseguiu, né, ter alguns quadros assim, mas é considerada como um artista amador, mas uns quadros bem bonitos. E então o triste é que os dois morreram antes do museu ser inaugurado, né? Ela por problemas de saúde, né? Depois de um tempo ele morreu também. Acho que ele morreu uns 7 anos antes do museu ser inaugurado. Mas pelo menos, né, eles não puderam ver completo, mas pelo menos está aqui para nós até hoje. E a ideia deles de ter uma coleção de arte aberta ao público, que nunca foi a intenção deles que fosse particular, né? Eles queriam mesmo que fosse aberta ao público e está aí até hoje. Isso é muito legal. Bom, na sala anterior tinha algumas pratarias, objetos de decoração, mas também utensílios aí para servir refeições, tudo em prata, né? Agora aqui nessa outra sala nós temos algo muito interessante, são alguns pianos, diferentes tipos de pianos, modelos diferentes, e todos eles estão conectados e tem uma música sendo tocada e cada nota é tocada em um piano diferente, e tudo isso coordenado por um software que está sendo executado aqui nesse computador. Agora eu estou indo ali para uma sala onde vai ter uma apresentação de um autômata, que é um dispositivo antigo, esse aí do século XVIII, 1770, algo assim. Ele é, na verdade, um cisne de prata que se mexe, né? E isso para 1700 e pouco era muito, muito doido. Isso se tornou uma grande atração em Londres, então as pessoas iam lá ver, era realmente algo impressionante, né? Vamos lá, a gente já conta mais sobre essa história.
Bom pessoal, vocês viram aí a apresentação do Cisne de Prata, o autômaton. Foi explicado então que ele foi construído por era uma encomenda, né? Já existia então uma loja que fazia esse tipo de objeto que se move e ele é movido a corda, tá? Isso é uma curiosidade também. Claro, né? Porque naquela época nem tinha nada assim elétrico, né? 1773. Só que acho que foi uma pessoa que fez essa encomenda, acabou não pagando, né? E aí a loja, como gastou, foi muito caro para fazer, os mecanismos, tudo, ele funciona como mais ou menos um relógio, né? Mas era coisa bem cara para a época. E aí eles tentaram fazer dinheiro com isso, teve apresentações, aí acabou passando de várias mãos. Foi encontrado na França depois, quase 100 anos depois, e aí então o dono desse museu aqui comprou, né, para a coleção. Tá aí até hoje, já passou por algumas restaurações, porque é um mecanismo realmente bem complexo, né? Então ele parou de funcionar por um tempo. Bom pessoal, agora está aqui o Cisne de Prata. No momento que não está tendo apresentação, né, que ele está funcionando, fica bem mais vazio aqui, a gente consegue apreciar melhor as outras obras aqui. São mais ou menos aí do século XVIII, século XIX. Era uma época que tinha vários estilos de pinturas, né? Eles pintavam paisagens, né, pessoas importantes, fatos históricos, e acho que ainda tinha algumas pinturas com temática religiosa, né, mas nos séculos anteriores aí, né, no século XV, XVI e até XVII também, praticamente todas as pinturas tinham aí algum motivo religioso, né, quando não retratavam a própria nobreza, né, mas isso já é bem menos visível nesses outros séculos. Mas são pinturas realmente belíssimas. E eu descobri algo que até achei curioso. Por exemplo, essa pintura aqui seria um tipo um estilo chamado capricci, que é retratar coisas da Roma antiga que não existiram. Então são construções imaginárias no estilo, né, do que seriam aí as ruínas romanas. Então pessoas que iam visitar a Itália gostavam de levar esse tipo de quadro embora, né, como uma recordação, mas não se trata de um local que existe de fato. Ao contrário deste aqui. Este aqui representa Veneza e a pintura é bastante fiel, né? Bom, nós gostamos muito do passeio, gostamos também do café que nós tomamos ali, na verdade foi uma sopa, um sanduíche também, né? E vale muito a pena o passeio, pessoal. Tem diversas obras de arte muito belas, o próprio palácio também, né? O museu em si é muito bonito. Então, gostamos muito. Espero que vocês também tenham gostado aí de vir com a gente nesse passeio incrível. Inscreva-se no canal, se não for inscrito, deixe um like e até mais.